Nesse vídeo eu vou falar sobre a descoberta da tumba de Tutankhamon, mas só que dessa vez de uma perspectiva das fotos da época, que foram tiradas na época, né, que são as fotos em preto e branco e tal. Eu já falei sobre a descoberta da tumba dele no Arqueologia pelo Mundo. Esse vídeo, ele é muito bacana, é um vídeo que é extremamente original, a gente fez as ilustrações, é um vídeo realmente bem único no YouTube brasileiro. Quem não assistiu, assista porque tá muito legal, modéstia à parte, mas tá bem legal. E para quem não me conhece, olá, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia, e uma das coisas que eu mais gosto no Egito Antigo, na verdade, o que me levou ao Egito Antigo foi justamente o faraó Tutankhamon. Eu vi um documentário sobre ele na infância, sobre o Egito Antigo, e quando eu vi a história dele, eu achei muito legal, e a partir daquele momento eu pensei, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com o Egito Antigo, e aqui estou. E o Tutankhamon, ele foi um rapaz que morreu com cerca de 18 ou 19 anos de idade, e que reinou no Egito durante uma época chamada de Novo Império. Ele reinou especificamente na 18ª dinastia, e também o pessoal lembra dele muito, principalmente por conta da descoberta da sua tumba, que ocorreu em 1922, ou seja, já temos quase 101 anos de aniversário da descoberta da tumba. E a tumba do faraó Tutankhamon, ela tem um grande diferencial em termos de pesquisa, porque ela foi uma das primeiras a ter um amplo registro fotográfico. Antes da descoberta dele e também depois, não era comum se tirar fotografias dos artefatos durante a descoberta, pesquisa, para também registrar. Não era algo muito comum. Entretanto, o Howard Carter, ele era da linha da arqueologia que pensava, não, nós temos que registrar o máximo possível do que foi encontrado. Então, ele resolveu chamar vários especialistas para trabalhar com ele. Afinal de contas, estamos falando de uma descoberta extremamente única, justamente por conta do número de artefatos que foi encontrado lá dentro, porque os artefatos estavam em um ótimo estado de conservação, então a gente tem que realmente considerar isso. E para tal, ele contatou vários profissionais muito bons da época, e um deles foi esse senhor aqui, o Harry Burton, que ele estava já bem especialista em fotografia de sítios arqueológicos e de artefatos arqueológicos. Eu não vou saber explicar muito bem sobre como era a fotografia na época, nem a história da fotografia, mas se vocês pararem para ler, vão ver que, por exemplo, lá na virada do século, para você tirar a foto, você tinha que deixar tudo parado, a iluminação tinha que estar muito boa, tinha que tomar cuidado com poeira e tal. Então imagina isso em um ambiente de sítio arqueológico, não era fácil. É tanto que se olhar algumas fotos de sítios arqueológicos lá de 1900 e bolinhas, vocês vão ver que estão bem borrado e tal, e quando vai ver o do Harry Burton, estão muito, mas muito boas, porque o cara realmente era muito bom nisso. O Tutankhamon, quando ele morreu, ele foi enterrado em um local chamado Vale dos Reis, na tumba que hoje é chamada de KV62. O Vale dos Reis é uma necrópole que é extremamente famosa no Egito, na verdade de forma geral no mundo, né? E acredita-se que esse local foi escolhido para sepultar os faraós por conta disso aqui. Esse monte aqui é chamado de El Qunum, que também é apelidado de o Cume Tebano, que acredita-se que os egípcios escolheram esse local por conta desse cume, porque ele remeteria ao Bendem, que é o monte primordial que é citado no mito da criação dos antigos egípcios, e que se acredita que tenha inspirado também a construção das pirâmides. Então, aqui seria uma pirâmide, por assim dizer, natural. Então, por isso, os reis desta época do Novo Império, quando o Tutankhamon era vivo, teriam escolhido esse lugar justamente por conta disso aqui. Essa fotografia é uma fotografia que foi tirada pelo Harry Burton. Ele também fotografou as escavações na época. Aqui são os trabalhadores que, tipo assim, no Egito, antigamente e hoje, de certa maneira, é comum você ter a figura do arqueólogo, normalmente é o estrangeiro, que ele só organiza a escavação, mas quem faz a escavação de fato são esses caras aqui, os egípcios. Vocês já pegaram aí o que está acontecendo, né? E aqui eu separei essa foto porque
Na arqueologia existem alguns tipos de escavações, mas essa aqui especificamente é o que o pessoal costuma chamar de desenterramento, que como o próprio termo fala, o pessoal tá ali retirando cascalho, areia e tal. Inclusive tem um livro, esse livro aqui, da editora Contexto, que é do professor Funari, e rapidamente ele fala sobre o desenterramento, essa técnica de escavação, que é muito comum em países do Oriente Próximo. Então vamos para a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon. A tumba foi encontrada no dia 4 de novembro, mas as pesquisas foram andando. E o primeiro degrauzinho da escada, ele foi registrado como o item 433, só para ver como o Carter ele tentava registrar tudinho em números, letrinhas e tal. Essa foto também é do Harry Burton. É muito legal isso aqui. Isso aqui também foi construído depois para poder proteger o pessoal que estava trabalhando lá embaixo e também proteger dos turistas. Tem essa outra foto aqui, bem bacana, que é mostrando já o corredor todo limpo, aqui o fio elétrico já passando para que o pessoal pudesse trabalhar lá. E ainda tinha isso. O Burton, ele precisava de iluminação para tirar foto. Se hoje pra gente tirar foto com câmera fotográfica, com os nossos celulares, a gente precisa ter uma boa iluminação, então imagina naquela época. Daí o Harry Burton, ele precisava organizar primeiro o estúdio dele, porque o Carter, o Howard Carter, que foi foi o arqueólogo responsável pela pesquisa na tumba, não sei se eu falei isso no início do vídeo, mas enfim, ele determinou que os trabalhos só deveriam começar depois que o Burton ele tirasse as fotos certinhas para registrar onde cada coisa estava, e só assim o pessoal entrava e começava. Tudo tinha que, ser depois que o Burton tirava a foto. Aí aqui o que vocês estão vendo é um corredor que leva para esse portão. Foram colocados 2 portões, foram 2 ou 3 portões, não vou lembrar, mas o primeiro portão ele foi colocado no dia 25 de novembro pelo arqueólogo Arthur Callender, que foi um dos primeiros a trabalhar com Carter. Foi ele quem instalou e tal, e esse aqui é o último portão, porque é óbvio, a tumba de Tutankhamon precisou ser trancada, e tinha que ter vigia trabalhando pro pessoal não acabar indo lá e furtar as coisas. Essa aqui, você entrando lá no fundo, o que vocês estão vendo é essa imagem aqui. Aqui ainda não estão com os papéis que o Carter usou para colocar o número tombo de cada peça. Aí aqui, o que vocês estão vendo, dá pra enxergar. Isso aqui são chamadas de camas rituais. Foram encontradas 3 na tumba de Tutankhamon. E é interessante porque exemplos de camas rituais só tinham sido encontrados em uma das paredes da tumba do faraó Seti II, ou seja, um desenho que estava lá, e fragmentos em outras tumbas reais, mas nunca tinha sido encontrado, essas camas tinham sido encontradas inteiras. E na tumba de Tutankhamon temos elas inteiras. Acredita-se que elas eram utilizadas para colocar, provavelmente, a múmia do rei, para se fazer alguns rituais, e aí colocando em uma e outra, e assim vai. Aí, olhando para o outro lado, tem aqui as estátuas guardiãs da câmara funerária de Tutankhamon. E isso aqui, essa parede, é uma parede falsa, por assim dizer, porque o pessoal da antiguidade, os antigos egípcios, eles tamparam aqui porque do outro lado está a câmara funerária de Tutankhamon. Isso era totalmente normal no Egito Antigo, tá? E aqui temos, no caso, essa estátua é para representar a imagem do rei. E aqui o seu Ka, que tá usando um tocado Afnet. São estátuas bem legais, a propósito. Essa imagem aqui eu trouxe porque o Burton, ele estava fotografando os pesquisadores retirando os artefatos de lá de dentro. E eu trouxe porque tem aqui, os egípcios, tem a equipe do Carter. Eles estão tirando... Aqui é uma parte de uma carruagem. Aqui é a parte de uma carruagem, de uma biga, que eles colocavam como se fosse uma maca, botavam um artefato e para não danificar, eles cobriam com linho e tal, para segurar e levar para um laboratório improvisado. Aí estão eles subindo aqui. Eu não disse dessa parede? Em parte é por conta disso aqui. Porque a tumba chamou tanta atenção que muitos turistas iam ficar lá urubuzando ali na porta para poder ver o que era que estava saindo e tal. E ainda tinha a questão de que o único jornal que tinha permissão para se falar da descoberta da tumba de Tutankhamon era o The Times. Só eles podiam saber o que estava saindo de lá e tal. Então, em meio aos turistas, ficavam também jornalistas
pra tentar tirar alguma coisa, tipo, ai, saiu aquilo, é descrever, saiu isso e tal. É tanto que depois surgiu a maldição de Tutankhamon justamente porque esse pessoal, ele não tinha furo de notícia. Eles tinham que trabalhar com o que saía no The Times, então eles começaram a inventar coisa. Aqui é uma fotografia mostrando um canto da primeira câmara da tumba de Tutankhamon, onde tem parte de algumas carruagens. E é interessante que a tumba de Tutankhamon, dentro dela foram encontrados uma série de artefatos. E eram artefatos tanto de uso doméstico, alguns eram de uso bélico. E na KV-62, na KV-62 estavam guardados 4 bigas, todas desmontadas. Uma biga é esse tipo de carruagem. E muita gente acha que no Antigo Egito o pessoal passeava por aí de carruagem e tal, sendo que não, gente. As bigas, as carruagens eram utilizadas normalmente para contextos de guerra ou para desfiles em festivais. Não era para uso comum, não. Tá, aqui temos parte de uma biga, aqui estão as rodas soltinhas. E aqui, eu não disse que eles tiravam os artefatos de dentro da tumba e iam levar para um laboratório improvisado? Esse aqui é ele. Eu não vou lembrar que tumba é essa, porque eles utilizaram uma tumba próxima como um laboratório. Mas basicamente aqui estão realizando o trabalho de restauro, que foi um trabalho muito complicado, porque tinha que trabalhar com muito material orgânico, como papiro. Eles tentaram salvar linho, mas não dava, porque ficava esfarelando na mão. Tentaram salvar couro, mas couro é muito difícil de você conseguir salvar em contexto arqueológico, mas eles conseguiram salvar muita, mas muita coisa mesmo. Aí eu só trouxe essa imagem aqui como exemplo. Essa ilustração do Tutankhamon está em uma das caixas dele. Ele foi enterrado com muitas caixas, no caso baús para colocar coisas e tal. Ele tá aqui em uma de suas bigas, seus cavalos, basicamente pisoteando os inimigos. Esse é um tipo de imagem que não necessariamente representava uma realidade, mas era uma imagem idealizada dos faraós. A maioria dos faraós faziam isso a propósito, mas está aí para registro. Aqui essa imagem, eu falei que tinha linho e tal, couro. Foi encontradas algumas vestimentas de Tutankhamon, óbvio, né? Porque ele não queria ir sem as suas roupinhas para o além. E na tumba dele foram encontradas centenas de calçados. Ele tinha várias sandálias. O cara provavelmente tinha um quarto só para as sandálias dele. E as sandálias egípcias eram corriqueiramente feitas de folhas de papiro ou de couro. Ou seja, algumas acabaram derretendo. E no caso do Tutankhamon, além de sandálias de papiro e couro, também tinha sandálias de... Olha, Havaianas do Tut. Acabei batendo o olho no chat e vi isso. Olha, Havaianas do Tut. É por aí mesmo. E no caso da tumba de Tutankhamon foi encontrado tanto sandália de papiro, de couro, como também de ouro. Essa imagem aqui são vasos de alabastro e, no caso, são vasos de perfume. Eu não sei dizer quantos vasos de perfume e quais tipos eram que o Tutankhamon levou, mas foi um número considerável. Ele queria ficar bem cheirosinho no além-vida. E também tem esse artefato muito legal, que é uma lamparina. Ela é feita de alabastro também. E é bem bacana ela, porque essa imagem ela fica praticamente translúcida. Na verdade, ela fica quase invisível. Mas se você colocar uma velinha dentro, aí sim aparece essa imagem. Aqui temos o Tutankhamon sentadinho na sua cadeirinha. E aqui na frente está a rainha Xenamon, a esposa dele. E ela tá segurando esses dois negocinhos aqui. Esses dois aqui são partes de palmeiras e que representam um reinado, a oferta de um reinado prolongado, um reinado longo para o rei. Ou seja, a rainha está oferecendo e desejando para que ele tenha um longo reinado. Não deu certo, né? Acontece. Essa aqui é outra foto bem bacana de registro, que deste lado aqui vocês estão vendo o Tutankhamon. Ele acredita-se que seja um manequim de tamanho real dele. E que provavelmente era utilizado para colocar roupas. Tipo, queria experimentar uma certa roupa e colocava em cima dele. Ou então, vamos separar essa roupa aqui para que o rei possa vestir depois. Colocavam.
pode ser como não pode ser. E eu acho bacana porque tem essa foto aqui que tem o pessoal caminhando, o Cátar aqui na frente e tá ele aqui sendo carregado por um egípcio. Eu acho bem bonitinho e tem vídeo disso. Eu procurei pra mostrar para vocês e não estava encontrando de jeito nenhum o vídeo desse momento, mas é um vídeo bem bacana. Se um dia eu encontrar, eu começo a postar para vocês. Mas tudo bem. Esse aqui é um artefato bem bacana, né? Uma série de artefatos, na verdade. Onde temos esse ataúde grande, que é o que muito popularmente o pessoal chama aqui no Brasil de sarcófago. Temos esse aqui grandinho e esse menor, que um deles, eu acho que é o menor, ou é o grande? Enfim, tem um deles que é dedicado à Rainha Ti, que foi esposa do faraó Amenhotep III, e ela seria a suposta avó do Tutankhamon, ou talvez mãe. A gente não sabe. O DNA que foi feito para procurar a família de Tutankhamon deu algumas respostas, mas outras ficaram meio nebulosas. Para quem tiver interesse, tem um vídeo no meu canal, o Arqueologia pelo Mundo, falando sobre o DNA de Tutankhamon. E no Nerdologia também tem um vídeo bem resumidinho, bem fechadinho, bem legal, falando sobre o assunto. Mas por que isso aqui é interessante? Por que eu separei para vocês? Porque dentro desse aqui foi encontrada uma mechinha de cabelo. E como o ataúde está sendo dedicado à Rainha Ti, se acredita que seria uma mecha do cabelo dela. E em 1978, um pesquisador chamado James Harris, ele comparou as mechas desse cabelo, que foi encontrado na KV-62, com os cabelos de uma múmia que foi encontrada na tumba KV-35, se não me falha a memória agora, que é uma múmia que é chamada de mulher anciã. E ele deduziu que seria a mesma pessoa. Como ele fez isso, eu não faço a menor ideia. Mas anos depois, em 2017, 2018, 2019, por aí, saiu a notícia de que essa múmia, chamada de mulher anciã, seria a múmia da Rainha Ti, por conta do DNA. Enfim, para quem quiser entender mais, vejam esses dois vídeos que eu citei para vocês. Nessa foto aqui, quando você entra na tumba de Tutankhamon, você desce a escada, segue um corredor, tem a primeira câmara, vira onde tinha as estátuas guardiãs, você passa por ali, vai ter o féretro dourado, que foi retirado, óbvio, né, tá no Museu do Cairo agora e tá indo para o Grande Museu. Quando você vira pro lado, tem uma saletinha que, quando o Cátar chegou, ele deu de cara com essa imagem do deus Anubis. Mas eu não trouxe essa imagem aqui para vocês verem por conta do Anubis, e sim lá no fundo, nessa caixinha aqui, ó, tinha dois sarcófagos pequenininhos, dois ataúdes pequenininhos. E estavam duas múmias, dois bebês, que o exame de DNA apontou como sendo filhas de Tutankhamon. E na tumba de Tutankhamon foram encontradas algumas embarcações. Por acaso, embarcações, não especificamente a embarcação em si, mas o uso de embarcações fez parte da minha pesquisa na graduação e no mestrado, tá? São meus bebezinhos, embarcações, tipo, estão no meu coração. E assim, só para contextualizar um pouquinho. Tornou-se costume, a partir de um período chamado de Médio Reino, colocar maquetes de embarcações de madeira nas sepulturas. E antes disso, antes desse Médio Reino, que é um período bem anterior de Tutankhamon, por exemplo, tinha o Médio Reino, segundo período intermediário, Novo Império, que é quando o Tutankhamon está reinando. Antes do Médio Reino, embarcações também eram colocadas em um contexto funerário, só que no caso ou eram colocadas ilustrações de embarcações ou eram enterradas embarcações perto das tumbas dos faraós. Isso aconteceu com o faraó Khufu, tem a barca solar dele que foi enterrada ali próximo de sua pirâmide. Pulando dos tempos mais anteriores para o Novo Império, temos o Tutankhamon, ele sendo enterrado também com algumas embarcações. E no caso da tumba dele, ele foi enterrado com cerca de 35 modelos de embarcações. Existe uma grande possibilidade que tinha uma conotação funerária, porque os antigos egípcios acreditavam que quando a pessoa morria, ou os próprios deuses, quando eles precisavam se deslocar, eles utilizavam embarcações que iam passando de um lugar para o outro. E essa parte aqui, vou retornar com vocês para ela, porque eu falei que atrás dessa parede tem uma câmara. Quando eles abriram esse local, que foi no dia 17 de fevereiro de 1923, eles fizeram isso depois que eles esvaziaram a primeira câmara. Aqui tem
Esses negocinhos aqui que vocês estão vendo, eles são marcações de selos de Tutankhamon. E essa abertura aqui foi feita na frente de um pequeno público, onde estavam alguns egiptólogos, figuras políticas e o Lord Carnarvon, que foi um lord inglês quem patrocinou a busca e as pesquisas dentro da tumba de Tutankhamon. E é irônico que quando eles chegaram nesse local, que é justamente a câmara funerária, porque atrás disso aqui eles descobririam mais tarde que estava a múmia do Tutankhamon, o Carnarvon, ele não viveu para ver isso, porque ele morreu semanas depois da abertura disso aqui. Ele morreu em 5 de abril, ou seja, ele nunca viu o rosto de Tutankhamon, nunca viu o sarcófago dele. Aí temos aqui, eles já tinham limpado mais a região e tal, estão tirando aqui as estátuas guardiões. Aqui está esse pequeno caixãozinho que eles fizeram para poder encaixar direitinho, enrolando para que não quebrasse. E aqui atrás está o primeiro féretro, que dá para ver bem melhor aqui. Ele é bem bonitão. Eu vi um vídeo de perto dele, que foi feito pelo Vitinho, do Terra Negra. Ele passou bem do lado quando o pessoal tava fazendo a manutenção. Ele assim, putz, o Vitinho não percebeu que ele estava passando ao lado de um dos artefatos arqueológicos mais incríveis que existem. Eu provavelmente teriam tido um desmaio, ou sei lá o que aconteceria. Mas ele passou bem do lado, ele assim, cara, eu pararia muito aí, ficaria olhando cada detalhe, porque é um negócio realmente de outro mundo, é muito bonito. É muito bonito. Esse aqui é o primeiro féretro da Câmara do Sarcófago. O Tutankhamon foi enterrado em 4 deles, um dentro de outro, tipo, tinha um, aí outro foi construído em cima, e outro colocado, e veio o outro, que é esse aqui. Eles são feitos de madeira e coberto por estuque de gesso, ou seja, se você bater aí, desmancha, tá? Então tem que ter muito cuidado para lidar com esse artefato. Depois tem um féretro, outro e outro. Lá dentro tinha o sarcófago de Tutankhamon, eles estavam protegendo o sarcófago do rei. E esse primeiro féretro, ele apresenta tanto inscrições do Livro dos Mortos como fragmentos do Livro da Vaca Divina, que são textos funerários. E é bem legal porque isso aqui que eu tô apontando, isso aqui ó, é um amuleto, aqui é outro. Esse aqui é o Diged, esse aqui, o negocinho verde tá em cima. Esse é o Diged e esse aqui é o Tiet, que são amuletos que são encontrados muito em contexto funerário. E estão ligados à regeneração do falecido e à saúde. Essa foto aqui eu gosto muito dela. Porque eu não disse que fez parte da minha pesquisa trabalhar com embarcações em contexto funerário e tal, em contexto religioso e etc. Tem essa foto aqui que na hora que eu bati o olho foi tipo, nossa, isso aqui foi um presente pra mim. Porque, putz, aqui é a parede da face norte da tumba. Aqui ao fundo... não vai dar pra ver muito bem, mas é um artefato relacionado ao deus Anubis, que é o deus responsável pela mumificação e guardião das necrópolis. E temos esses remos aqui que foram cobertos por resina preta. Como os egípcios antigos acreditavam que era necessário você utilizar uma embarcação para acessar o além-mundo, eles colocaram esses remos aqui. E quando eu vi isso, eu fiquei, putz, que bacana, tô vendo basicamente a minha pesquisa ali naquela foto. Ele pode não ter levado uma grande embarcação, mas foram colocados os remos ali. Essa foto aqui também é bem legal. Isso aqui, ó, é um selo de barro. E temos essa corda aqui que tá fechada, tal, que eles colocavam para poder selar o local. Muita gente, principalmente no Twitter, eu já vi várias vezes, esses perfis de curiosidades históricas falando que isso aqui era o selo que fechava a tumba de Tutankhamon. Não era. Não era de jeito nenhum. Isso aqui está fechando um dos féretros da câmara do sarcófago. E é bem bacana porque se sabia que ele estava lacrado lá dentro porque esse selo não foi quebrado. É um selo de barro aqui e tal, ele ainda tá inteiro. Essa imagem aqui é uma espécie de carimbo, um selinho, pra falar que era relacionado justamente com o Tutankhamon, porque tá o nome de nascimento dele aqui, tá bem aqui no cantinho. E é bem bacana porque esse selo é bem específico, já que aqui em cima temos a imagem do Anubis, o deus chacal, e embaixo estão os inimigos do Egito enfileirados. Então essa era a composição do selo. Tem muito disso, tinha, né, porque alguns foram quebrados, já que eram de barro, na tumba de Tutankhamon, e eram bem bacanas.
Essa aqui é uma foto muito icônica do Carter, ele abrindo um dos féretros. O Harry Burton, ele tinha muito um olhar de mostrar a beleza da arqueologia. Tipo, ele estava registrando tudo o que podia, ao mesmo tempo que ele queria registrar imagens também impactantes. Então ele colocou aqui uma luz iluminando lá dentro e pediu para que o Carter, ele fizesse como se estivesse olhando lá e a luz saindo de dentro. Olha isso! Gente, foto preto e branco, você tinha que deixar a pessoa lá parada pra ela não borrar, tanto que o Carter tá um pouquinho borrado, porque ele provavelmente se mexeu quando a fotografia estava sendo feita. E do tipo, vamos fazer essa fotografia super incrível. E ficou linda, simplesmente. Quando eles tiraram os féretros da câmara do sarcófago, finalmente chegaram ao sarcófago de Tutankhamon. Esse sarcófago ele foi feito de quartzito vermelho. Nos seus cantos foram representadas algumas deusas. Elas estão aladas, são deusas aladas. Aqui na frente é a deusa Nephthys e nos outros cantos temos a Isis, Selks e Neit. Elas também são vistas em outros artefatos da tumba. A tampa do sarcófago estava rachada quando o Carter encontrou, então se acredita que é um reuso, porque tem uma suposição, e eu acredito nessa suposição, de que essa tumba aqui originalmente não seria de Tutankhamon. Ele seria um segundo enterramento dele aqui. E, no caso do sarcófago ser reusado, seria a rapidez de pegar as coisas dele, trocar de sepultura, e arranjaram essa tampa e colocaram ela mesmo e tudo bem. Aqui tem o primeiro, a ataúde de Tutankhamon, e é bem legal porque o Carter encontrou essa coroa de folhas e flores de oliveira e elas estavam intactas. Esse aqui é o primeiro de 3 ataúdes. Aí quando tirou a tampa desse, chegou no segundo ataúde, o segundo caixão. Essa foto eu acho muito bonita, tá? Eu e os meus gostos. Ele está coberto por uma mortalha de linho e enfeitado com guirlandas de flores. E, sei lá, eu acho tocante, sabe? Eu acho o cuidado que eles tiveram de sepultar ele. Meio que dá pra notar que existe não só uma devoção, mas também carinho. Afinal de contas, também eram parentes e amigos dele que estavam sepultando. Não era simplesmente só um ritual. Aí esse aqui é o segundo sarcófago já sem a mortalha. Essa é uma foto extremamente famosa do Carter, ele limpando o sarcófago com um pincelzinho e tal. Já ilustrou muita coisa, inclusive tá ilustrando o livro aqui do professor Funari. Tá aqui. E finalmente, quando ele tirou a tampa do segundo sarcófago, ele se deparou com o terceiro sarcófago, que é o meu favorito. E ele foi totalmente feito de ouro. Aqui dá pra ver essa espécie de pasta preta, isso aqui é resina. Que na hora do sepultamento dele jogaram muita resina em cima do corpo e desse sarcófago. E acredita-se que essa resina foi a responsável por... porque ela era quente, tá? Era colocada quente. Acredita-se que ela foi responsável por carbonizar a múmia de Tutankhamon. Essa é outra foto muito bacana. Quando eles tiraram a tampa do terceiro sarcófago, eles se depararam com essa imagem, que é a máscara mortuária de Tutankhamon. Tem a máscara, eles colocaram mais guirlandas, alguns artefatos, e daqui para baixo já é o linho que cobria a múmia dele. E é muito bacana essa máscara mortuária. Dizem que quem já viu ela pessoalmente disse que ela é muito bonita. Ela foi feita com ouro e pedras semi-preciosas e preciosas. E ela tinha tanto como objetivo retratar o rosto do rei, como passar uma mensagem divina. Afinal de contas, ela é feita com ouro e principalmente com turquesa ou lápis-lazuli. Porque os antigos egípcios acreditavam que a pele dos deuses era feita de ouro e os cabelos deles, né, a sobrancelha e tal, eram de cor azul, que era o lápis-lazuli. Então ela também tinha essa mensagem divina. E o colar e a barba dela tem como desencaixar. E é por conta disso que rolou aquele incidente em 2015, onde a barba caiu e colaram com super cola. Porque achavam que tinham quebrado, sendo que não, ela pode ser removida, mas, né, o pessoal não sabia e fez aquele erro grosseiro, mas já tá tudo bem, contrataram um super, hiper, especialista em restauro de ouro, pegaram um cara lá que tava na Alemanha, os egípcios, né, o governo egípcio chamou esse cara e disse, venha resolver, ele foi lá
Ele entendeu como era, ainda ensinou pro pessoal ali sobre. E se não me engano, ele tá trabalhando mais ativamente num grande museu egípcio. Eu acho que conseguiu um cargo lá, muito bom pra ele, porque ele salvou a barba da máscara mortuária de Tutankhamon. E eu ainda vou gravar um vídeo sobre essa máscara, o roteiro tá quase pronto. E é um artefato realmente bem bacana, eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. E aqui temos outra foto que eu gosto muito, particularmente. Ah, aqui ó, os códigos que o Carter colocava para poder identificar as coisas. Aqui é a ponta da máscara mortuária. Vocês vão conseguir ver. A ponta da máscara mortuária e aqui embaixo já temos a múmia de Tutankhamon. Aqui tá o braço dele. Aqui são pulseiras que foram encaixando as pulseiras no braço de Tutankhamon para ele poder ser enterrado, e ele basicamente está naquela posição clássica dos faraós. E essa imagem, ao mesmo tempo que ela é incrível, porque temos o Tutankhamon em sua posição original, né, em que o corpo estava, temos o registro da resina que foi colocada em cima dele, mas ao mesmo tempo é meio triste porque logo depois, para tentar retirar os artefatos dele, o pessoal, principalmente o médico que estava responsável pela autópsia dele, acabou quebrando os braços, pernas, a barriga de Tutankhamon. A múmia de Tutankhamon hoje está praticamente em pedaços. Certamente, nenhuma equipe de arqueologia nos dias de hoje, quase certo que não abriria e nem tentaria tirar os artefatos. Deixaria tudo fechadinho e tentaria desenvolver alguma tecnologia, falar com outras disciplinas acadêmicas para ver se tinha como poder observar sem tirar a múmia de dentro do sarcófago nem desencaixar a máscara mortuária. Mas estamos falando do início do século XX, onde a arqueologia não tinha esse cuidado. Eles queriam retirar para poder expor as coisas. E aconteceu o que aconteceu. Então, essa imagem é uma imagem que eu realmente gosto muito, porque dá para ver ainda o Tutankhamon em sua posição original. Tá aqui as pulseiras dele. Ao mesmo tempo, a gente sabe que depois dessa fotografia, o corpo dele foi quebrado. E para finalizar, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Esse aqui é um amuleto de ouro representando o Tutankhamon pequenininho. Ele tá agachado. Ele tá criança aqui. Esse amuleto foi encontrado junto com a mecha que se acredita ser da Rainha Ti. E quando eu olho pra esse amuleto, eu sempre lembro que nem tudo que é encontrado em alguma tumba tem que ser algo ritualístico. Algumas coisas simplesmente eram pessoalmente especiais para a pessoa que foi enterrada ali. E a mesma coisa para Tutankhamon. Ele foi enterrado com muitas lembranças familiares, com os seus brinquedos de infância e tal. Então, é sempre bom a gente lembrar que nem tudo é ritual, nem tudo é simbólico. Às vezes é só uma lembrança de um passado que se foi. Afinal de contas, temos alguém que faleceu, não é mesmo? Legal que no vídeo original eu esqueci de me despedir, mas de qualquer maneira, obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu curtir e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Vou ficando por aqui e até mais. Assistam esses outros vídeos que estão aqui, tá? Tchau, gente. Até mais.